Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite com esta igreja maravilhosa. Quero aqui externar minha gratidão ao apoio, ao carinho desta igreja que sempre tem lembrado de mim e de minha família ali na Indonésia. E pela graça e misericórdia do Senhor, nós podemos estar aqui presentes nesse culto. Amanhã estaremos aqui de noite, se assim Deus permitir também. E amanhã estaremos passando muitas informações sobre o campo, as conquistas ali que nós tivemos na Indonésia, batizando muçulmano, evangelizando muçulmano. Vamos mostrar aí uns 2 vídeos para a igreja ver alguns batismos ali. Trabalho com crianças, né? E tudo isso é possível porque tem homens e mulheres temente ao Senhor que têm orado e contribuído para isso que se torne possível. João capítulo 4, do versículo 2 a 8. Aí logo após também nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 30. Eu vou ler na minha versão, os irmãos seguem na versão do telão aí, que é bem diferente da minha. Para adiantarmos, diz assim: Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicá, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Agora dá um salto lá para o versículo 25 ao versículo 30 do mesmo capítulo 4 de João. Diz assim: A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: Sou eu, o que falo com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversas com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: Venham ver um homem que me disse tudo que eu já tinha feito na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Podeis assentar, amados. Meus queridos, a história de Jesus com a mulher samaritana, ela é uma história muito impactante. É uma história que nos dá muitas lições de vida, e é uma história que mostra que Cristo, Ele é um Cristo misericordioso, amoroso, porque todos nós sabemos, quando nós estudamos a história do relacionamento dos samaritanos e os judeus, sabemos que era um povo que eles eram excluídos do povo judeu pelo fato de os samaritanos não serem genuinamente judeus, porque os samaritanos eram judeus misturados, né, com outros povos, e devido a isso eles eram excluídos por ser aquele povo que não era genuíno, e devido a isso havia uma rincha religiosa, política, social e podemos dizer até religiosa. Porém, na história de Jesus com a mulher samaritana, Jesus, viajando para várias regiões ali da Judéia, Galileia e outras regiões ali de Israel, Jesus, ele estava discipulando os seus discípulos, não somente na teoria, mas através dessa história nós podemos ver que Jesus, ele está discipulando os seus discípulos na prática. E diante da inimizade que havia entre judeus e samaritanos, nós podemos conjecturar que os discípulos de Jesus, como judeus, dificilmente eles queriam passar por Samaria. Muitos historiadores falam que a rincha era tão grande entre judeus e samaritanos que os judeus, quando eles precisavam fazer alguma viagem da Judeia para Galiléia ou vice-versa, eles pegavam os caminhos mais distantes para não passar nem por perto de Samaria, porque o caminho por Samaria era o caminho mais perto para você ir para Galiléia ou para a Judeia ou vice-versa.
Porém, a rincha, a inimizade, pelo fator religioso, político e também, podemos dizer ali, social, pelo fato de os samaritanos não serem judeus genuínos, né? Havia essa falta de amor. Então, podemos conjecturar que os discípulos de Jesus, eu creio que se o Jesus perguntasse ou pedisse um conselho para eles, perguntasse: "Ei, nós vamos por onde?" Eles não queriam passar por Samaria, porque os judeus, assim como também os discípulos de Jesus, eles não viam os samaritanos com bons olhos. Quando nós estudamos a Bíblia e vemos o relacionamento ali de Pedro, a forma que Pedro tratava os judeus, ele tratava os judeus diferente dos gentios. Já teve um momento que ele até foi exortado pelo próprio Paulo. Então, podemos conjecturar e entender também que fosse para os discípulos decidir por onde eles passariam, eles não queriam passar por Samaria. Mas a Bíblia relata e fala que Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Era necessário porque Jesus ele já tinha um plano de se revelar, de se mostrar e pregar o evangelho para o povo samaritano, que também precisaria conhecer a verdade que liberta, que é o próprio Cristo. E diante disso, nós podemos te dar um simples tópico para a nossa mensagem nessa noite, que a falta de amor compromete a missão. Muitas vezes nós falamos de amar os povos não alcançados, falamos de amar os hindus, os muçulmanos, mas muitas vezes nós temos as mesmas atitudes do povo judeu. Nós discriminamos, nós às vezes queremos ter distância e muitas vezes não desejamos nem que eles conheçam o evangelho que liberta. Conheço muitas pessoas, até missionários, que já contaram testemunhos que antes de ser chamado pelo Senhor, eles não queriam ir para um certo campo, eles odiavam certos povos, eles não queriam falar de Jesus para A ou para B, pelo fator histórico, político e religioso também do nosso país. Mas Jesus, ele é um homem que ele quebra paradigmas políticos e religiosos. Jesus, ele é um homem que ele veio para salvar todo ser humano. A Bíblia fala que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, independentemente da questão política, social e econômica. Porém, eu e você que conhecemos a verdade que liberta, nós temos que sair dessa zona de conforto, quebrar os paradigmas sociais e ir avante diante das regiões mais distantes, pregando a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia relata que era necessário passar por Samaria. E naquele dia, Jesus parou diante ou perto daquele poço. Os irmãos conhecem a história muito bem, os seus discípulos saíram. E chega aquela mulher samaritana. E Jesus, ele começa a dialogar com aquela mulher. E algo muito maravilhoso e também muito impactante que nós percebemos na palavra de Deus. É poucas vezes na palavra de Deus que Jesus, ele se declara o Cristo, o Messias, o Eu Sou, o Libertador. É poucas vezes que ele faz isso na Bíblia. Os irmãos que leem a Bíblia sabem muito bem disso. Porém, para aquela mulher samaritana, pecadora, que talvez socialmente, talvez não era nem digna de estar ali com o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor se revelou a ela. Ele falou: eu sou o Messias, eu sou o Libertador, é eu que falo contigo. E diante disso, aquela mulher fica encantada e maravilhada, porque o Senhor tinha revelado tudo a ela, do que ela tinha feito na vida. Falou que ela já tinha 5 maridos, já teve 5 maridos, que o que ela tinha naquele momento não era dela. Ela ficou encantada e ela entendeu que aquele era o Cristo. E algo que nos chama a atenção, que quando os discípulos de Jesus, eles chegam naquela região, eles chegam de volta e vê Jesus conversando com aquela mulher. Algumas passagens bíblicas, ou podemos dizer, algumas bíblias, né, de diferentes versões, vão dizer que eles ficaram maravilhados por ver Jesus falando com a samaritana e ainda por cima uma mulher. Outras versões vão dizer que eles ficaram perplexos pelo fato de ver Jesus conversando com uma samaritana, ainda mulher. Então, outras versões vai dizer ou que eles ficaram encantados. Enfim, a expressão dá a entender que não era algo comum os judeus estarem falando com os samaritanos. Mas Jesus, ele discipula seus discípulos não só apenas por meio da teoria, mas também por meio da prática. Jesus estava ensinando e mostrando para os discípulos que nós devemos amar todos os povos, tribos e nações, e que o amor a esses povos faz com que nós cumprimos a missão de Deus, porque a falta de amor faz com que a igreja de Cristo não cumpra a missão.
Infelizmente, nesses últimos tempos, nós vemos muitas igrejas ricas e até com megas templos muito maior do que esse, porém não tem nenhum engajamento, nenhum envolvimento pela obra missionária local e muito menos transcultural, porque não tem um amor pelos perdidos, não tem um amor pelos povos não alcançados, só pensa no eu, no seu próprio umbigo, nas suas próprias necessidades. Mas Jesus está mostrando que nós devemos amar os samaritanos nesses últimos dias, que são os povos não alcançados, que nós temos que quebrar os paradigmas políticos, religiosos e sociais nesse século presente, para falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a verdade que liberta, que é o Cristo, o nosso Redentor. Jesus, ele estava ensinando isso na prática para os seus discípulos. Ele estava mostrando isso para eles assim de uma forma especial e maravilhosa. E foi tão impactante a presença do Senhor na vida daquela mulher, que ela literalmente, ela quis compartilhar, ela quis mostrar, quis chamar, quis testemunhar daquilo que Jesus falou para ela. E outra lição que essa história nos dá, porque socialmente, talvez aquela mulher, pelo fato de já ter muitos maridos, ela não era bem vista na sociedade. Talvez ela poderia até se aganhar e não falar nada, mas ela não se amedrontou, ela não se intimidou, mesmo diante, talvez, socialmente falando, talvez ela não tinha aquela moral para sair falando de Jesus Cristo, mas isso nos mostra algo muito legal, porque ela sai e fala: ei, eu venho ver. Aquele que falou tudo a meu respeito, não será este o Cristo? Muitas vezes nós temos bons testemunhos, nós temos bom relacionamento com Deus, conhecemos bem a palavra de Deus, e às vezes nós não queremos falar de Jesus nem para o nosso vizinho, às vezes não queremos convidar nem nossos parentes para a igreja, às vezes nós não queremos visitar nem nossos amigos, né? Mas aquela mulher, ela quis compartilhar, ela quis mostrar, ela quis falar daquilo que o Senhor já tinha revelado a ela. Ela não se acanhou, ela não se amedrontou, ela simplesmente chamou: eu venho ver. E a Bíblia fala que aquele povoado inteiro saiu e foi ao encontro de Jesus. E quando eles começaram a ouvir os ensinamentos de Jesus, a Bíblia fala que eles pediram para Jesus ficar ali. E a Bíblia conta que Jesus ficou ali 2 dias com o povo samaritano, um povo que era excluído pelos judeus. O rei dos reis sentou com eles, comeu com eles, bebeu com eles, pregou o evangelho para eles. E muitas vidas ali foram curadas, saradas, libertas para a honra e glória do Senhor. E muitas vezes nós nos achamos o tal, os bambambam do pedaço, o super pregador, os super missionários, e escolhemos locais para estarmos presentes. Não, Jesus fala que é todos os povos de todas as tribos e nações devem ouvir o evangelho, não importa se o local é bom ou ruim, se chova ou não, se é excluído pela sociedade ou não, nós temos que pregar o evangelho a todos os povos, e a falta de amor faz com que isso não seja cumprido. Mas Deus está dizendo nesses últimos dias: meu filho, minha igreja, ame os povos não alcançados, assim como você me ama, porque eu sou o Deus da missão. Saia da nossa zona de conforto, vá, prega o evangelho a tempo e a fora de tempo, para o seu vizinho, na escola, no trabalho, aonde Deus te colocar, ali é o campo missionário que Deus quer que você fale do evangelho. Mas a falta de amor compromete a missão. A Bíblia fala que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E às vezes eu fico me perguntando: mas como, Senhor? A seara é grande, mas como é que pode ser poucos ceifeiros? O Brasil é um país com quase 30% da sociedade brasileira se declaram cristãos evangélicos, mas como pode ser? O Brasil inteiro daria conta de invadir os 4 cantos do mundo pregando o evangelho nas regiões mais difíceis, mas por que ainda falta mão de obra? Porque falta amor. A falta de amor compromete a missão. Existem igrejas milionárias, podemos dizer até bilionárias, não faz nada em prol do reino de Deus, enquanto outras fazem. Enquanto um faz, às vezes 1000 não faz, às vezes 1 oferta, 10 não oferta. A falta de amor, ela compromete a missão. E muitas vezes nós temos que abrir nossos olhos espirituais. Muitas vezes nós temos que pedir: Senhor, nos dá aquele amor pelos povos, Pai.
Senhor, me dá aquele amor. A tua palavra fala que o seu desejo é que o mundo inteiro, que todo homem se salve. Deus, nos dê esse sentimento para que esse possa ser o nosso sentimento. Pai, abra o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos olhar para os povos não alcançados, para as regiões menos alcançadas do nosso país, com o seu olhar, com a sua perspectiva, com o seu amor, para que nós possamos ir avante. Porque muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós vivemos a verdade como se fosse mentira, e muitos daqueles que não conhecem a verdade vivem a mentira como se fosse verdade. Eles matam e morrem por aqueles que creem, e às vezes nós nos acanhamos, nós nos acovardamos, porque nós não temos o amor pelos povos não alcançados, apesar de nós sempre falarmos de amor. E Deus está falando: abra seus olhos, abra seu coração. E Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos na prática, porque os discípulos, eles ainda não amavam como deveriam amar. Eles não amavam os samaritanos como deviam amar. Eles não amavam a Jesus como deviam amar. Mas o Senhor foi paciente, ensinou na teoria e na prática. E graças a isso, quando Jesus subiu aos céus, os seus discípulos saíram pregando o Evangelho. E graças à pregação do Evangelho dos seus primeiros discípulos, hoje nós estamos aqui adorando, exaltando e declarando a todos os povos, tribos e nações que somente o Senhor Jesus é digno de toda honra, de toda glória nos céus e na terra. Porque um dia o amor de Deus nos alcançou através da pregação do Evangelho de seus discípulos, que saíram da sua zona de conforto e saíram aos quatro cantos desse mundo pregando o Evangelho. Ei, não deixe o amor por missões apagar no seu coração. Não deixe de ofertar aquela sua oferta da viúva pela obra missionária. Não deixe de orar pelos povos não alcançados. A obra missionária que está no coração de Deus. A igreja que não faz missão é uma igreja sem identidade, é uma igreja que não tem o Espírito Santo, mas sim uma igreja que vive de emoções. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela chora pelos povos não alcançados. A verdadeira igreja de Cristo, ela sai da sua zona de conforto para abençoar a obra missionária, para enviar missionários. Ela se envolve, se engaja e se compromete com a obra missionária. E isso é prova que o amor de Deus está presente na igreja, no líder da igreja, no seu coração, no meu coração, porque o desejo de Deus é que todo ser humano se salve. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, imitando a Deus, nós devemos amar assim como Cristo amou. É por isso que ele fala: ame uns aos outros, mas também ame como eu vos amei, porque o amor de Cristo é esse o nosso padrão, é esse o nosso exemplo, e é assim que nós devemos obedecer, a saindo da nossa zona de conforto e amar na prática, e não somente por palavras. E Jesus na prática estava mostrando para os samaritanos: eu também te amo, eu também vim morrer por você, eu também quero te salvar, eu também quero que você tenha o Espírito Santo na sua vida, eu também desejo com que vocês sejam usados por mim. Aleluia! Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Fique de pé, igreja, por favor. A falta de amor compromete a missão, mas eu tenho certeza que esta igreja é uma igreja que ama, é uma igreja que se compromete com a palavra de Deus, com a missão de Deus. É uma igreja que está envolvida e engajada cada dia com os povos não alcançados, não somente do nosso país, mas também de outras nações. Que o Espírito Santo de Deus e que o amor do Senhor Jesus Cristo cada dia venha reinar na nossa mente, no nosso coração, e que Ele não venha nos deixar apagar este amor, que a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam, e infelizmente isso que a cada dia está real no nosso meio, mas que o amor verdadeiro do Pai possa reinar na minha mente, no seu coração, no meu coração, dos nossos lideranças, que o Senhor possa levantar líderes apaixonados, comprometidos com a obra do Senhor entre as nações e também em nosso país, porque era isso que o Senhor Jesus estava ensinando para seus discípulos. E que o verdadeiro amor possa reinar na vida de cada um aqui de nós. E antes de passar o microfone para o nosso pastor Amados, eu gostaria de fazer uma oração. Esses poucos meses que eu estou no Brasil, Deus tem tocado no meu coração para me orar pelos ceifeiros
da última hora. A Bíblia fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu quero orar pelos poucos ceifeiros, dos poucos ceifeiros que está citado na Bíblia. Nós estamos em uma época em que a obra, ela está precisando muito, mas muito de recursos humanos. Recursos financeiros a igreja tem. Muitas vezes os irmãos que às vezes não querem cooperar, mas recursos humanos, esse está em extinção, está em falta. Então, se você tem um chamado diante de Deus, que você entende que você quer servi-lo, eu não sei se é na sua igreja local, se é em outro país, ou se é outro estado, mas se você tem um chamado diante de Deus, eu quero estar orando pela sua vida. Antes de eu passar o microfone para o nosso pastor, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E se nessa noite tem um pouco desses ceifeiros que o Senhor cita, vem aqui à frente que eu estarei orando por sua vida, para que Deus possa te usar a cada dia, para que o Senhor possa derramar os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa servi-lo com excelência em onde Deus te colocou. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus, Ele quer levantar líderes, homens e mulheres comprometidas com o seu evangelho nesses últimos tempos. Apenas o nosso pastor, ele não dá conta da obra que é tremenda. Ele precisa de homens e mulheres também comprometidos com a obra do Senhor. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, se você entendeu, vem à frente que eu gostaria de estar orando por sua vida, para que Deus possa te usar poderosamente. Estenda a mão para cá, igreja, por favor. Pelos vales eu, Aleluia, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo avançar. Irei com meu Senhor, aonde Senhor nosso Ele Deus, for. te adoramos, ó Pai, te exaltamos, Senhor, pelo teu amor incondicional sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu decidiu enviar teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Senhor Jesus, e neste momento está aqui, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que querem te servir, Pai. A tua palavra fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, e desses poucos ceifeiros estão aqui alguns, Senhor, que querem te servir com excelência. Pai, em nome de Jesus, derrame sobre eles os teus dons do Espírito Santo, Pai, para que eles possam te servir com excelência. Derrama o dom da cura, o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, Pai, o dom de discipular, de visitar, de evangelizar, de pastorear, Pai, o dom da palavra, para que muitos possam te ensinar aqui também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-os cada um, Senhor, renova as forças físicas, mentais, espirituais, ajuda-os em sua necessidade. Pai, em nome de Jesus, se tiver algum enfermo, que o Senhor os cure, Pai, para que eles possam te servir com vigor. Em nome de Jesus, ó Pai, assim renova as forças físicas, mentais, espirituais. Em nome de Jesus, capacita-os, ó Pai, para que eles possam ir nos locais mais distantes desta cidade, para que eles possam, Senhor, ser usados poderosamente nesta igreja. Em nome de Jesus, Senhor, usa-os, restaura, transforma, Senhor, para que através da vida deles o teu evangelho venha ser anunciado. Em nome de Jesus, Senhor, capacita, renova, realiza os teus sonhos, ó Pai, na vida de cada um dos teus servos, para que eles possam, Senhor, cumprir o chamado que tu tens para teus filhos, Pai, nesses últimos tempos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Senhor. Deus, assim também, livra-nos, Senhor, dos acidentes, livra-nos das enfermidades, de tudo aquilo, Pai, que possa atrapalhar teus planos, teus projetos sobre a vida de teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor, desde já nós também agradecemos. Amém. Cruz e amém. levar. Eu agradeço a oportunidade. Sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus.